Boa noite, gente. Valorização do bem. Na verdade, Sádia que me deu a ideia desse tema, inconscientemente. Narrando a partir do momento que ela narrou numa aula uma dificuldade que ela teve durante as aulas de evangelização de mostrar para os meninos, os adolescentes, que existe mais bem do que mal, na opinião dela. E que os adolescentes tiveram essa dificuldade de perceber e discordaram da postura dela, não foi isso? Achando que não, que no mundo existe muito mais mal do que bem. E houve essa divergência de ponto de vista e ela não conseguiu convencê-los da sua postura, da sua opinião, e levou a questão para o nosso curso do aprofundamento, né, do EAD com psicografia. E chegando no curso, o orientador, ele esclareceu o ponto de vista dos meninos que estamos num planeta de provas e expiações. Consequentemente, existe mais mal do que bem, que corroborava, de certa forma, com a opinião dos meninos. Sá, como tem muita personalidade, não se deu por satisfeito e não concordou ainda com a posição. E eu entendi o ponto de vista dela e entendi o ponto de vista do outro e fiquei refletindo. Eu falei, e eu cá com meus botões, eu pensei, eu falei, eu entendi a postura dos dois e concordo com os dois, apesar de uma resposta parecer antagônica e contraditória em relação à outra. Será que os dois não estão certos? E aí eu comecei a refletir durante a semana. E aconteceu de ir a uma palestra espírita e de observar o orador fazendo, não abrir toda a lente da máquina. Aí, observar o orador realçando muitos aspectos negativos de nós como encarnados e com toda a sua razão, não tiro razão de forma alguma, mas passando toda a palestra mostrando quanto a gente fez errado, quanto a gente faz errado, e ao terminar a palestra eu saí um pouco frustrada. E aí eu lembrei, eu falei da questão, eu falei, sim, existe o mal, mas será que não existe o bem também? Será que o mal ele é tão preponderante e ele está tão manifesto na sociedade que realça tão mais do que o bem que existe? Porque se levarmos em consideração que estamos num planeta de provas e expiações, a gente também sabe que estamos num processo de transição planetária, que estamos num processo de sair do planeta de provas e expiações, onde o mal é sim predominante, para o planeta de regeneração, onde o bem será predominante. Então, estamos nesse período de transição. Então, será realmente que o mal está sendo predominante, ou o bem, ou os dois? E essas questões que me fizeram estudar. Se a gente parar para observar e ligar o jornal, a gente vai ver muito mais notícias ruins do que notícias boas. Tem programas que são exclusivos para abordar assassinatos, sequestros, roubos, homicídios, tudo que há de pior. A gente brinca que se bobear, até espirra sangue dentro da gente de tanto que essa mídia negativa é explorada. Por que isso? Eu lembro que há pouco mais de um ano, a Globo ela chegou a ter um programa na televisão que passava na sexta-noite, não sei se antes ou depois do Globo Repórter, falando só reportagens que noticiavam projetos que deram certo.
projetos solidários que deram certo, cooperativas que deram certo, ou seja, só atividades voltadas para o bem comum que funcionou. Só teve um mês de duração do programa e saiu da grade. E aí eu falei, gente, por que só o mal que dá Ibope? Porque só noticia o mal, porque o mal dá Ibope. Qualquer plantão que tiver, ninguém vai abrir um plantão para falar uma coisa boa. O plantão, quando a gente escuta o barulhinho que está tendo um plantão, uma notícia, é sempre uma notícia ruim. O porquê que a gente tem essa atração por notícias catastróficas, por notícias ruins, ao invés de termos uma atração pelo bem, por uma coisa boa? Será que a gente é tão ruim que a gente só é atraído por coisas ruins? Lendo e assistindo algumas palestras, Rossando Klingler, eu acho que eu pronunciei errado, mas vocês sabem quem é, Rossando, é palestrante espírita, ele dá um norteamento pra gente. Segundo ele, todas as vezes que a gente noticia algo, a gente gera o efeito que a gente chama de efeito manada. O que é isso? Suicídio, por exemplo, é algo que a gente evita noticiar. Por quê? Se a gente dá notícia de um suicídio, outras pessoas que estão pensando em suicídio, elas se encorajam e cometem outros suicídios. Tanto que se evita na mídia e jornais noticiarem essas coisas, porque já é comprovado cientificamente que há um estímulo em relação ao número de suicídios. Mas, se a gente parar para pensar, se acontece isso com o suicídio, em outros assuntos, são similares. Se ocorre um feminicídio aqui, e ele é vastamente noticiado, a tendência é que aquela pessoa que estava pensando em cometer um feminicídio se sinta estimulada a cometer outro. Um assassinato, um sequestro. Porque a gente entra na mesma sintonia mental. Então, as nossas tendências, elas ficam mais à mostra. Os nossos obsessores, eles entrando nessa mesma sintonia, eles são também estimulados. E aí a gente tende a fazer o que é chamado de efeito manada, repetir os mesmos crimes. Crimes de crianças nos Estados Unidos, atualmente têm se alastrado no restante do mundo, à medida que tudo é noticiado. Aqui no Brasil a gente já teve casos, não um nem dois, mas já tivemos alguns casos. Por quê? Porque quem está pensando a partir da sua alteração do psiquismo, aquele conseguiu, mata X, eu também consigo. Também, ele se sente inspirado para cometer o mesmo mal. E por que isso acontece? Na questão 932 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele questiona os espíritos se realmente há mais mal do que bem. E os espíritos esclarecem que as pessoas más, elas são audaciosas. E que as pessoas boas, que o bem é tímido. Em momento algum, eles falam que há um em relação ao outro. Mas mostra uma postura comportamental das pessoas que têm uma má índole em relação às pessoas que têm uma boa índole. As pessoas de boa índole, elas ficam mais reservadas. E as pessoas de má índole, elas são atrevidas, audaciosas. Elas se mostram mais do que o bem. E ele, no final da resposta, ele ainda esclarece que quando as pessoas que fazem o bem optarem por se manifestar, o bem predominará. E aí, voltando à questão inicial de Saadia, ela tem a sua razão quando ela percebe que é sim mais bem do que mal.
trazer essa questão para a nossa vida pessoal. Vamos pensar aqui, listar na nossa mente quais as pessoas que a gente não suporta, que a gente não tolera de jeito nenhum, até aquelas pessoas que a gente tem aquela antipatia gratuita. Vamos pensar quantas são e mais ou menos contabilizar. Aquela pessoa, eu tenho antipatia dela, até aquela pessoa assim, intolerável. Se pudesse, assim, você mudava de planeta. Entendeu? E vamos contar. Agora vamos pensar em relação a todas as pessoas que a gente convive, quantas pessoas a gente é mais ou menos simpática, até aquelas pessoas que a gente gosta muito. Qual que pesa mais? É óbvio que são as pessoas que a gente é mais ou menos simpática, até que a gente gosta muito, o número é muito maior. Então o mal dos nossos relacionamentos está maior ou menor? Está pesando em uma quantidade maior ou em quantidade menor? Uma quantidade menor. A Isaadia tem razão na opinião dela, de perceber que existe sim mais bem. Só que o bem é tímido. Agora, aquela pessoa que nos irrita, ela tem uma capacidade ninja de nos irritar absurdamente, muito mais do que tudo que aquelas pessoas boas são capazes de fazer. Por quê? Eu vou explicar que é o que Rossandro chama de viés da negatividade. Segundo essa teoria psicanalítica, né, da psicanálise, o viés da negatividade é aquilo que faz com que nós gravemos na nossa memória mais o que é negativo do que é positivo. E isso foi desenvolvido ainda na nossa fase animal, quando éramos animais. Quando o animal está saindo pelo pasto, pensa numa selva. Ele não sai andando, olhando a cachoeira, observando que céu lindo, observando as colinas nevadas e observando a natureza. Porque se ele fizer isso, quando ele olhar para o lado, o predador já acabou com a encarnação dele. O animal, ele desenvolveu esse viés da negatividade como uma forma de autodefesa, a partir do instinto de defesa. Ou seja, quando ele saía exclusivamente para caçar, beber água, comer. Ele tinha uma função específica e objetiva. E ficava o tempo todo em estado de alerta para observar os seus predadores e se manter vivo a partir do instinto de conservação. Isso fez com que o animal, ele o tempo todo observasse o perigo e não os prazeres. Chegamos na fase de homem e não largamos o viés da negatividade. A gente, se uma pessoa falar com a gente 10 elogios e tecer uma crítica, quando a gente sai pela porta, a gente esquece metade dos elogios e a crítica a gente não esquece. A gente repara até no semblante que a pessoa falou, de tanto que a gente grava o negativo. E depois a gente vai pensar uma coisa, quais são os elogios mesmo que ela falou? Que a gente esquece. Porque a gente é atraído nesse ponto, pelo mal, pela parte negativa, por esse atavismo ainda da nossa época de animais. De gravar sempre o que é negativo, como se aquilo representasse um perigo para a gente. E a gente deixa de valorizar os 10 elogios, tudo de bom que foi falado para a gente. Rossandro, ele ainda esclarece que à medida que a gente for exercitando e tentando valorizar o bem que existe na gente, a gente vai transformando esse viés de negatividade no viés de positividade, que é o efeito poliana, que é quando a gente observa e grava tudo de bom que tem nos outros, tudo de bom que os outros fazem, a gente começa a enxergar tudo de bom que a vida dá e o mal a gente enxerga no tamanho dele.
A gente não está querendo dizer com isso que a gente deva ser iludido e de só ver o lado negativo e ignorar o lado, só ver o lado positivo e ignorar o lado negativo, de forma alguma. Mas que vejamos as coisas nas suas devidas proporções. E não valorizando mais um lado em detrimento do outro, que é o que equivocadamente a gente faz. Isso não é necessariamente porque a gente é tão mal ainda, porque todos nós já adquirimos virtudes. Voltando à nossa crítica em relação ao movimento espírita, a gente percebe claramente algumas tendências de alguns centros espíritas, de alguns palestrantes, de alguns dirigentes, sempre realçarem muito o lado negativo. Quando vão fazer uma colocação, uma palestra, e aí fala muito dos crimes, dos erros que a gente cometeu, e a gente sai até arrastando corrente, assim, de tão pesado, porque realmente ninguém é florzinha aqui. Todos nós cometemos muitos crimes. Estamos espiando e passando pelos nossos processos de sofrimento, cada um no seu grau e da sua forma, pelos erros que cometemos. E isso tem que ser falado, tem que ser esclarecido, sim, mas não supervalorizar. A gente tem que dar valor também nas virtudes que a gente já adquiriu. Por quê? Porque senão a gente traz para junto da gente a culpa, o remorso, um culto ao sofrimento expiatório. Eu tenho que passar por isso mesmo, porque eu fiz isso na outra encarnação. Sim, feliz. Mas não é muito mais negócio você falar, ao invés de eu ficar aqui, eu estou sofrendo, vou tentar fazer melhor, eu vou tentar fazer o bem, eu vou tentar fazer o oposto, do que se resignar no sofrimento, se enclausurar num processo de culpa em relação ao filho, em relação ao marido, e cercear um processo de crescimento que poderia advir de uma postura mais positiva. E isso a gente faz de forma muito inconsciente, e até as próprias pessoas que acabam nos estimulando isso também o fazem de forma inconsciente, talvez porque estão no mesmo processo de enxergar muito mais o mal que há nelas e o mal que elas estão passando do que o bom e o bem que ocorre pra gente. É uma postura de mudança de sintonia mental. Temos sim que falar dos erros, das inseguranças, daquilo que a gente tem que melhorar. Mas a gente não pode valorizar a tal ponto de nos sentirmos culpados e acharmos que temos que aguentar todo o processo de sofrimento uma vida toda porque cometemos um crime. A gente priva o nosso crescimento pessoal. Essa semana aconteceu de uma pessoa, eu particularmente, né, eu acho que talvez eu não vou nem essa palestra que eu estou falando tudo com esse pessoal aqui, mas essa semana aconteceu algo similar comigo, de passar por um processo de orientação e realçando muito o erro, o crime, e eu que já não estava bem, eu fui lá pro fundo do poço, eu falei, gente, vou morrer aqui de sofrimento. E aí eu parei para pensar, e eu falei, gente, sim, mas como que eu saio? Porque uma coisa é fato. Se falar para uma pessoa orgulhosa, que ela é orgulhosa, ela não vai concordar contigo. Primeiro, porque o orgulho impede que ela mesma se veja orgulhosa. Não foi essa questão, tá, gente? Mas é só para facilitar o entendimento. Então ela não se vê orgulhosa. Todo mundo sabe que ela é orgulhosa, mas ela não se enxerga. Por quê? Porque o orgulho faz com que ela não se perceba nessa condição. E aí, se eu for orientada, se eu falo, você é orgulhosa, você tem que trabalhar o seu orgulho. A primeira coisa que ela vai fazer é negar. Mas eu não me vejo orgulhosa. E como que ela vai melhorar? Se a gente não melhora aquilo que a gente não enxerga. Isso não quer dizer que eu não vou tocar no assunto, mas eu posso mudar a estratégia. Ao invés de estimular o lado negativo dela e ela sair arrasada, poxa, eu sou orgulhosa, por isso que meu obsessor faz isso, é por isso. Ao invés de eu sair com esse peso, por que eu não estimulo o lado positivo? E isso aconteceu comigo. E que
quando eu estava assim, no auge do desespero, assim, pedindo Deus, sim, mas se eu não percebo isso, como que eu vou mudar? Eu não me enxergo dessa forma. Aí alguém soprou assim e falou: se você não enxerga, use o antídoto. E eu achei isso fantástico. E aí foi um complemento, que eu acho que finalizou a ideia da palestra. Se a pessoa é orgulhosa, e você vai falar e ela vai negar, faz o oposto. A orientação que você teve é para trabalhar a humildade. Ela não vai contestar, porque a humildade serve para todo mundo. Um pouco mais de humildade não vai ferir o orgulho de ninguém. Mas o orgulho fere o próprio orgulho. Vocês estão captando a minha ideia? É simplesmente estimular o lado positivo. Você não vai estar mudando a questão. Porque todos nós temos os crimes, mas todos nós já adquirimos virtudes. Todos nós já somos um pouquinho mais pacientes. A gente já é um pouquinho mais tolerante. A gente já é um pouquinho menos maledicente. A gente já tem alguma virtude que a gente já alcançou, não na sua totalidade, mas a gente já deu alguns passos. E ao invés de sempre a gente valorizar o lado ruim e realçar, poxa, Charlene, você tem que ser menos invejosa. Eu falo, gente, mas eu não vejo invejosa, eu tenho inveja de quem não tem inveja de nada. Sim, mas por que você não usa o antídoto? Charlene, você tem que ser menos competitivo. Eu tenho que ser mais compreensiva, mais solidária. E aí você se pega no lado do bem e estimula o próprio bem que a pessoa já tem ou que a pessoa precisa alcançar. Ela se sente estimulada. Quando a gente vai ao centro e a gente escuta as palestras, a gente sempre aborda o lado negativo e positivo, né? Alguns mais, outros menos, mas a tendência é sempre essa. Mas o ideal é a gente sair daqui se sentindo melhor do que quando a gente entrou. A gente não vai deixar de ser menos criminoso, a gente não vai consertar a humanidade, nem consertar nós mesmos escutando uma palestra. Mas a gente tem que sair daqui mais alegre, mais disposto à mudança, mais confiante na gente mesmo, mais esperançoso com a nossa própria mudança, mais perseverante em relação às nossas mudanças. Isso é ter foco no bem. Jesus, ele, quando passou por aqui, a mensagem que ficou não foi do mal, foi do bem que ele fez. Ele sim criticou todo o processo religioso, mostrou o orgulho, mostrou todas as imperfeições pontualmente. E a grande maioria do tempo, ele exemplificava e falava das virtudes. Ele falava daquilo que a gente precisava conquistar, do bem, das virtudes, do lado positivo que a gente tinha que conquistar. Citava, mas valorizava o bem. Não valorizava o lado negativo. Jesus, ele mesmo falou que o amor cobre uma multidão de pecados. Olha assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Nessa proporção, quem pesa mais? O bem. O bem que você faz não é 1 para 1. O pouco bem que você faz cobre muito mal que você já fez. Ou seja, o peso do bem é muito maior do que do mal. Então a gente tem que valorizar muito mais do que a gente já construiu. Algumas pessoas poderiam falar, Charlene, mas você dessa forma você não vai estar criando um bando de fascinados, um bando de orgulhoso que vai sair daí falando, eu faço bem isso, eu faço bem aquilo. Não. A ideia não é divulgação do bem, mas sim um estímulo do lado positivo de cada pessoa no seu devido tamanho, na sua devida proporção. No livro Nosso Lar, no capítulo 34, tem uma passagem de que André Luiz, ele já tinha sido resgatado do umbral. Eu acho que a grande maioria de vocês já conhece o livro, né?
E André Luiz já tinha sido resgatado no umbral e estava começando a atender nas câmeras de retificação como auxiliar. E aí chegou vários ônibus de espíritos que foram retirados da zona umbralina e estavam sendo encaminhados para a zona de retificação. E durante esse trajeto, ele viu uma velhinha com muitas dificuldades de descer do ônibus e resolveu ir auxiliá-la. E foi. E logo ela reclamando muito, que ela ficou muito tempo no purgatório e tinha muito demônio no purgatório, era catolicíssima na última encarnação, e que ficou muito tempo no purgatório e que não estava aguentando mais, até que enfim vieram resgatá-la. E André Luiz, inexperiente, deu vazão à sua curiosidade e perguntou o que aconteceu. E ela começou a narrar todas as cenas purgatoriais que ela vivenciou. E rendeu assunto e foi contando, e ele cada vez mais instigado com as colocações dela, e foi percebendo que ela era uma dona de escravos, uma senhora rica, e que mantinha a pulso firme os seus escravos, alguns morrendo no tronco, e todo aquele processo de escravidão. Mas ela era catolicíssima e acreditava piamente no catolicismo e inclusive nos equívocos que o próprio catolicismo a orientava, uma vez que o próprio bispo tinha seus escravos e o próprio padre falava que era só ela se confessar que os pecados delas estavam todos pagos e cobertos. Então ela, dialogando com André Luiz, vem a orientadora de André Luiz e aproxima e, super educada, chama a atenção de André Luiz. Que a gente não deve estimular o mal. A partir do momento que ela relembrava todas as situações vivenciadas na última encarnação e na própria zona umbralina que ela estava sintonizando com os próprios sentimentos negativos dela própria. E impossibilitava o próprio atendimento dela, uma vez que ela estava sintonizando com aqueles piores sentimentos de revolta, de preconceito e por aí vai. E ele se calou e percebeu que realmente o que passou, passou. Agora era o momento de falar do bem, daquilo que ela poderia melhorar, e não de realçar erros cometidos em benefício do próprio tratamento dela. Que fiquemos com a frase muito interessante de Emmanuel, que está no livro Agenda Cristã, que ele diz categoricamente, uma frase simples: lembre-se, o mal não merece comentário em tempo algum. Que possamos enxergar a nossa vida, as pessoas com que nós relacionamos, a nós próprios, tentando nos enxergar de forma mais positiva, as pessoas também na sua forma mais positiva, e assim que a gente possa valorizar o bem, deixando de ser tímidos e se mostrando mais, porque o mal é audacioso, sim, e está realmente numa manifestação maior do que o bem, sim, razão dos meninos e do nosso orientador, mas que a gente, muitas vezes, a gente tem que valorizar o nosso lado positivo. A gente tem que valorizar o bem que a gente faz, a gente tem que valorizar as nossas conquistas pessoais para nos sentirmos mais animados e mais dispostos a conseguir outras virtudes. E assim a gente sai do viés da negatividade para o efeito poliano, alcançando uma evolução espiritual, melhorando o nosso psiquismo. Muito obrigada a todos pela festa.